Vamos, quem veio, veio. Bom, primeiramente, obrigado a todos pelo tempo, né? Acho que isso é super importante, agradeço aí. E vamos tentar falar um pouco aí sobre CI/CD em Java e qualquer tipo de projeto, na verdade, né? Mas vamos falar CI/CD de modo geral. Bom, meu nome é Pedro Santos, né? Eu sou software engineer, já trabalho nessa área de desenvolvimento já tem alguns anos, já uns 8 anos por aí, 8, 9 anos. Meu background é Java, gosto também de trabalhar em outras frentes, tanto Angular, gosto bastante da parte de infraestrutura, de arquitetura, DevOps, então acho que são áreas que sempre atuei e gosto bastante. Gosto muito de temas relacionados a leadership, pois acho que quando você tem uma equipe bem estruturada, bem feita, ali você consegue entregar melhores resultados, consegue, enfim, realmente ativar um bom valor pro seu negócio. Então, gosto muito de estudar sobre esse tipo de tema. Sou formado em sistemas de informação pela Universidade do Estado de Minas Gerais e já trabalhei na área da banca, já trabalhei na área de fintechs, startups, na área da saúde. Atualmente, estou trabalhando na área da banca, estou no Santander. Pô, deixei meu LinkedIn ali, fiquem super à vontade para mandar uma solicitação, para a gente trocar uma ideia e afins. Também deixei o GitHub, de vez em quando eu coloco algumas coisas lá para treinar e esse projetozinho aqui de CI/CD está lá para caso queiram olhar depois e, enfim, fiquem super à vontade, beleza? É, Vamos lá. Primeiro ponto, né? O que é esse tal do CI/CD, né? Por que todo mundo fala do CI/CD? Por que todas as empresas e todos os momentos falam, temos que ter um CI/CD, temos que isso é importante para a gente, né? Então, quando a gente está falando de CI/CD, nós estamos falando, né, desse loop infinito. O que é esse loop infinito? O loop infinito do nosso código, da nossa, vamos chamar assim, da nossa esteira. E quando a gente quer implementar um bom CI/CD, a gente visa, né, melhorar algumas áreas do desenvolvimento, seja melhorar a nossa qualidade do código, ter mais eficiência no nosso processo de desenvolvimento, melhorar, por exemplo, a nossa capacidade de implementação do nosso software. Então, isso é super importante. Ou seja, não adianta nada a gente ter um software perfeito e a gente é muito custoso colocá-lo ele em produção, ou vice-versa, é muito custoso nós, enquanto desenvolvemos, né, fazemos o nosso dia a dia e afim. Então, o CI/CD ele vem muito para esse contexto, né, para tentar que a gente crie um fluxo de trabalho, para que a gente crie um, uma forma de trabalhar para que a gente tenha melhor qualidade, que a gente tenha maior ativação de valor do nosso produto, do nosso software. Falando em ativação de valor, eu gosto muito desse contexto, que é um pouco olhar as coisas fora da caixa, e eu acho que o CI/CD ele se encaixa muito nesse contexto, porque ele fala, né, na tradução dessa frase, que basicamente levar todo mundo junto para que a gente consiga entregar um valor. Então, tudo começa ali nos executivos, pensando no nível de inteligência, e até que a gente vai gerar um impacto para o software. E a gente tem na camada inferior ali a velocidade. Então, o CI/CD ele impacta exatamente ali na velocidade, onde a gente vai fazer o desenvolvimento, vamos fazer a publicação, isso vai impactar, por exemplo, as outras áreas de marketing, venda, suporte e afins. Ou seja, no fim do dia a gente está fazendo código, mas o código que precisa de gerar um verdadeiro impacto ali para o negócio de forma geral. Então, é assim que eu vejo. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre as siglas, né? O que é uma integração contínua, o que se espera da integração contínua, seriam as etapas ali da integração contínua. Então, ela inicia, né, na parte do planejamento, entender qual que é a demanda, entender qual que é os requisitos que nós vamos fazer, seja com Scrum, Kanban, não interessa, na folha de papel, basicamente a gente tem que fazer um planejamento daquilo que a gente vai codar, ou seja, daquilo que a gente vai realmente fazer, transformar o requisito funcional no técnico e vamos simplesmente colocar ali a mão na massa e fazer acontecer. Esse mão na massa, ele é importante, né, porque tem várias etapas, né? Quais são as melhores formas de fazer com que esse code se torne eficiente?
Depois a gente pode falar isso, tem muito contexto de Git Flows aqui, né, nessa parte do code, mas vamos deixar mais um nível macro, acho que faz mais sentido por enquanto. E também depois a parte do build, depois que está tudo pronto, já está tudo feito, como que é o feito build dessa aplicação? É um build complexo, é um build fácil de fazer, a gente já o que está em torno desse build, né? Então, é deixar essas 3 etapas conectadas e, por fim, fazer o teste da nossa aplicação. Então, basicamente, ok, fizemos tudo, conseguimos testar. Então, esse seria um ciclo ali de uma integração bem feita, onde você consegue planejar, você consegue codar, fazer o build da sua aplicação e depois você consegue testar aquilo da maneira mais simples. E, por fim, dando sequência, depois do teste, como que você vai fazer as releases, como que você vai fazer as entregas daquele valor que você codou. Seja, você vai gerar um jar para aquilo, né? Falando de uma aplicação Java. Ok, não tem problema, igual eu falo, né? A gente não precisa de teste, a gente não precisa de CI/CD, a gente não precisa de nada, mas tudo isso gera um impacto negativo quando não temos, né? Então, como que nós vamos fazer um deploy? Dessa solução. Já são um ponto importante, né? Uma das empresas que eu trabalhava, a parte mais terrível era fazer um deploy, era um TXT que tinha mais ou menos ali 45 etapas. Dentro dessas 45 etapas, você precisava de ficar etapa a etapa tentando executar, se desse algum problema, algo do gênero, era, terrível. Então, basicamente, a parte do deploy é uma das partes importantes também, onde a gente precisa de saber e conseguir fazer essa entrega ali de uma maneira fluida, né? De uma maneira mais transparente. Então, isso é importante para a operação de forma em si. E a parte do operation seria a gente mensurar, ver as métricas da aplicação, se ela está gerando impacto positivo, negativo, se nós estamos subindo bugs, não estamos subindo bugs e afins. Dando um pouco mais da sequência aqui, ok, nós temos um pouco dessa explicação, desse fluxo que eu falei, né, de início, a gente planejar até entregar a nossa solução. E quais são os benefícios que a gente tem quando nós estamos falando de a gente pensar num CI/CD interessante para o seu contexto, né? Porque quando eu falo pensar no CI/CD, porque não é simplesmente, vamos colocar um CI/CD e vida que segue, e agora fazemos surfando na onda e pronto. Não, é entender como que a sua operação funciona e como que aquilo realmente vai impactar o seu dia a dia como desenvolvedor, o seu dia a dia como entregando as suas demandas, e dependendo do tamanho da organização, você pode ser desenvolvedor que vai subir ou não aquela aplicação para produção, mas isso é entender o negócio e aplicar e desenhar essa esteira de acordo com aquilo que é uma verdade para você. Então, quando a gente tem isso, o que a gente tem? Nós temos uma detecção precoce dos erros, a gente consegue identificar da maneira mais rápida os erros da nossa aplicação, seja com os testes automatizados, que a gente consegue colocar isso nas nossas pipelines. Tem redução de conflitos de merge, porque se você está com o CI bem feito, você já vai ter pensado nas questões de como você vai estar gerando as suas releases, as suas tasks, como você vai estar comitando, não vai ter aquela velha, não, se perdeu, né? Cadê a feature? Se perdeu no merge. Acho que ninguém quer ouvir isso no fim do dia, e muito menos ter esse tipo de resultado, né? Ou seja, nenhum resultado. Você tem um feedback, consegue ter um feedback sobre a qualidade do seu código, ou seja, o que é qualidade? Quando a gente fala de qualidade, a gente sempre lembra de ferramentas como que eu vou falar mais à frente, Sonar, por exemplo, para medir qualidade, se o seu código tá melhor, você consegue colocar métricas específicas para aquilo. Conseguimos também, por exemplo, qualidade de segurança, né, como o Fortify também, a gente consegue colocar isso na pipelines. Além de fazer uma entrega contínua das funcionalidades. Se você se você tem uma pequena parte do seu código, que você já consegue colocar ela em produção, é muito melhor do que você fazer aquele commit bomba e falar, pô, hoje nós vamos fazer um pull request que pode quebrar todo o sistema. Então, se você consegue, vamos dizer, né, uma pequena parte do código e já colocar ele em produção, você consegue ter uma entrega contínua de funcionalidades, ter um feedback contínuo dos seus usuários, né? Então, isso no fim das contas, todo mundo ganha.
Redução de erros também durante os lançamentos. Quanto mais etapas manuais, todo mundo está factível a erros, né? Então, putz, esqueci de colocar uma determinada propriedade quando eu fui fazer, sei lá, um Maven, ou sei lá, perdi minha chave SSH, algo do gênero. Então, ali, quando você tem esse conceito ali do CI/CD, você tem N outros, vários benefícios. Aqui só coloquei ali depois vou tentar passar mais a fundo todas as pipelines, mas é um exemplo do Git Actions. E afim, vou citar dois aqui. A gente tem inúmeras ferramentas para fazer tools, né? Seja o Jenkins, Git Actions, o Travis, o Circle CI, se não me engano agora a memória. Mas eu vou explorar um pouco o Jenkins e também vamos falar um pouco mais aprofundo ali também sobre o Git Actions, como que a gente consegue trabalhar para fazer esse conceito ali do CI/CD. Então, o Jenkins é uma ferramenta open source. Você consegue instalar ele através de um container, de um Docker, você consegue rodar ele numa máquina e ele vai te ajudar literalmente a fazer essa parte da integração e a parte também do seu delivery. Ele é escrito em Java e, tradicionalmente, você pode utilizar um arquivo file chamado Jenkins Files, onde você vai colocar basicamente essas configurações na qual eu estou mostrando ali. Então, são etapas do processo que, normalmente, todos os files de configurações ou são parecidos ou vão ter mais ou menos a mesma lógica, onde, no caso do Jenkins, você vai ter um checkout, um build, um teste e um deployment, onde o checkout ele vai fazer o checkout da sua aplicação, o build onde ele vai pegar o seu código-fonte e vai buildar, seja em Gradle ou seja, falando em Java, né? Seja em Gradle ou falando em Maven também. Além disso, você já consegue executar os seus testes, né, automatizados, sei lá, o MVN testes ou Gradle testes ali também para rodar todos os seus testes unitários e afins, e fazer o deploy da aplicação para os seus determinados stages. Então, aqui são, como está aqui, obviamente, é um pouco do formato. Então, de como a gente consegue orquestrar isso aqui no Jenkins. Então, só a nível de curiosidade, sim, ele só vai startar isso aqui quando for ser feito um deploy para main. Como eu falei, né? Que momento específico que é interessante fazer isso? É na main, é na develop, é na branch, sei lá, feature? Cabe cada um entender o que é interessante para o negócio e tentar aplicar. E, por fim, a gente tem também o Git Actions, né? Como eu havia comentado. Ele é basicamente um conceito similar ali do Jenkins, onde você também vai ter a possibilidade de fazer as integrações contínuas e os deliveries contínuos também, e a entrega contínua, desculpa, onde o partner dele ali basicamente tem nomenclaturas diferentes, mas o contexto da ideia é a mesma. Ou seja, você vai ter um workflow, dentro desse workflow você vai ter uma ou mais pipelines, onde você vai ter o git.workflows, e dentro desses eventos você pode startar esses eventos, seja com push, com pull request, com squad, ou seja, quando eu fizer um pull request para uma determinada branch, eu vou startar uma pipeline que vai rodar, por exemplo, todos os meus testes automatizados. E, ou seja, quando o developer faz um pull request para teste, já vou rodar os pipelines. Quando for para main, eu vou rodar o Fortify para fazer segurança e qualidade do teste. Aí vai de entender o negócio. E a parte dos jobs, onde a gente vai separar onde você pode ter um ou mais steps, que cada uma dessas steps aqui, como vocês podem ver, esse aqui é um exemplo depois eu não vou entrar tanto a fundo, que eu vou mostrar um exemplo prático, geração de uma tag no GitHub. Então, basicamente, você vai ter umas steps, e dentro dessas steps você vai ter uma determinada ação, né? Seja gerar ou pegar a versão do POM, ou, enfim, ou criar uma tag específica. Esse aqui como seria a organização, como eu falei, ele vai estar dentro de uma pasta. Esse é um projeto Spring Boot com Maven. E basicamente você vai ter dentro de uma pasta, onde você vai ter uma ou mais pipelines, dependendo do seu contexto. Então, por exemplo, aqui eu coloquei alguns exemplos: hotfix, version e update. Então, aqui pode ser algo relacionado a hotfix.
a versões ou específico para um determinado contexto. Então, qual que é, quando eu falo, né, qual que é a grande vantagem da gente pensar, independente se você está muito focado na área de DevOps ou numa área mais focada no desenvolvimento, ok, tem uma tarefa que eu faço sempre, como que eu posso tentar otimizar ela para deixar o meu dia mais seguro, mais fácil, eu consigo colocar isso numa integração contínua, eu consigo colocar, enfim, acho que a provocação aqui também é pensar no nosso dia a dia e pensar como que a gente consegue tornar ele mais leve, tentando automatizar etapas do nosso dia a dia, certo? E a parte de automações de testes, como eu havia falado, se você tem um software altamente testado, né, você tem mais segurança para fazer essa publicação desse software. Então, conseguimos fazer essas integrações, tanto do Sonar, JUnit, em teste de integração, todos focados ali, né, visando a otimização do código e visando também a entrega contínua. Então, se você consegue rodar os seus códigos unitários de uma maneira, os seus testes unitários de uma maneira de uma maneira onde sempre que você vai executar e você não vai permitir que aquilo for para produção, então você evita uma falha em produção ou em stage desnecessária, porque seu teste falhou ou algo do gênero. O seu Narcube, também só para entrar um pouco nele, uma plataforma de qualidade do software, onde a gente consegue validar codes smells, ver se seu código está seguindo, vamos dizer assim, as melhores práticas de mercado, e você também consegue configurar algumas métricas internas deles, e dentro do pipeline a gente vai dizer, está funcionando bem todas as métricas que a nossa equipe considera como qualidade? Sim, então a gente consegue para produção. Não está. A gente definiu que apenas vai para produção se tiver 80% de teste automatizado. Então, agora a gente fez as novas features e nós caímos para 50%. Pô, o pipeline já vai barrar, vou falar, não vamos seguir com isso. Teste de integração, também, dependendo de cada ambiente, de cada stage, acho que isso é super importante pensar e colocar isso dentro da pipeline, que no fim das contas nós vamos ter mais qualidade e melhor entrega e vamos ter desenvolvimentos mais leves, né, no dia a dia. Colocando um breve exemplo aqui também de um código de um teste unitário e como que ele vai falhar numa pipeline. Aqui são dois testes unitários, basicamente vai salvar uma person, e essa person, enfim, vai salvar uma entidade person, e ela valida se o nome está correto ou não. Enfim, basicamente é isso. E outro, se ele vai retornar uma exception. E quando a gente olha para a pipeline, a gente já percebe que ele falhou nos testes unitários por um motivo específico de talvez uma alteração no próprio teste, talvez uma alteração na regra de negócio, talvez uma alteração por exemplo, é muito comum, a gente vai fazer uma alteração, quebra, e aquilo é só para produção, mesmo com testes unitários, mas é porque a gente não pensou uma forma de barrar isso de uma maneira, sei lá, inteligente, na qual a própria pipeline vai gerar esse valor para a gente aqui também, certo? E também temos a parte do build automation, ou seja, como eu comentei, né? Pensa o seguinte, né? Você tem uma aplicação, você vai gerar o jar dessa aplicação, você precisa de conectar num servidor. Eu não tenho nada contra gerar jar, tá, gente? É só um exemplo aqui, que, enfim, tá vindo à cabeça. E você precisa de publicar essa versão, entrar num servidor, enfim, sei lá, um Tomcat da vida e subir essa nova aplicação. Ok, tem várias etapas que você pode falhar e errar. Então, quando a gente está falando de automações, de builds, normalmente a gente está pensando em imagem, container, seja, por exemplo, usando um Kubernetes, seja usando um SS da Amazon, um SS Fargate, também funciona bem para essa questão de containers. E durante desse build, a gente gera imagens, guarda essas imagens num registry, né? Que eu coloquei o Docker Registry para exemplificar apenas, e a partir dessa imagem gerada, a gente faz o push, né, faz o push dessa imagem para cada ambiente diferente. Por que eu estou falando, né, faz um push? Porque é importante que aquela imagem que já passou pelos testes, que já passou por todo, por todas as baterias de testes, seja a mesma imagem que vai para a staging, que vai para a produção e vai para o fim.
eu já vi alguns pipelines que a cada pipeline que ele rodava para stage, ele gerava uma nova imagem, ou seja, ele perdia a imutabilidade e isso não faz muito sentido. Então, é importante essa parte ali do CI/CD, a gente consegue fazer um build automation. Você pensa na melhor forma de fazer um build da sua solução e segue ali o baile. Ponto, legal. Pô, coloquei aqui um exemplo de um registry do próprio Git, do GitHub, não, do Docker Hub. Então, basicamente, ele foi gerando várias tags, né? Tag 1.0, 1.5, 1.7, 1.8. Então, é onde eu sei que é um momento específico do meu software que foi gerado aquela versão com determinadas funcionalidades. Por que eu estou dizendo isso? Porque qual que é a diferença da gente trabalhar em CI com tags e branches? Porque, no fim das contas, a gente tem a liberdade para criar as pipelines da forma que bem convém. Então, por exemplo, se você tem uma branch develop e você faz um pull request para main, você pode gerar uma versão, fazer o build e tudo funcionou bem e ok. É uma forma de trabalhar, você pode, enfim, funciona bem e está tudo bem. Mas quando a gente está trabalhando com tags, é uma forma mais interessante porque você consegue gerar mais consistência, gerar uma separação mais fácil do seu código, mais imutável também. E você consegue, por exemplo, se você tem uma versão 1.5.0 lá em produção, você consegue fazer um diff e saber, a gente tiver essa alteração, fica muito mais fácil você rastrear o, o, o seu, as suas versões, as suas possíveis, sei lá, seus possíveis bugs, e também fica muito mais complexo, muito mais simples de versionar. Então, por exemplo, a geração das tags a gente pode utilizar o CI/CD para trabalhar para a gente não precisa de ficar, por exemplo, a cada versão tentando fazer um push de tags, que pode ser algo chato, né? Aquele negócio. Se é algo que é repetitivo, a gente pode tentar automatizar. Bom, tentei gerar um pequeno exemplozinho aqui, deixa eu pegar aqui para a gente, que é basicamente uma pipeline, onde essa pipeline, ele vai, quando fizer o pull request para main, ele vai, vou tentar passar rapidamente por cada um deles aqui, também para ficar claro, né, como que seria uma pipeline. Isso é um projeto, como eu já havia falado, é um projeto Spring, com Java, está rodando Java 17. Ele vai setar, né, o Java 17 para trabalhar com Maven. A gente vai colocar o Git Actions, tem essa possibilidade de fazer cache, quer dizer, ele vai, no próximo build, ele vai fazer um pouco mais rápido. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou setando o git config para, basicamente, eu vou pegar a versão do meu POM na próxima step, lembrando que isso aqui é uma step, né? Uma step que está dentro do job que é o build. Então, eu tenho um job dentro do build, dentro do build, eu tenho as steps, tem várias steps. E dentro dessas steps, por exemplo, aqui nesta, vai ser onde eu vou pegar a versão do POM, vou guardar nesta variável, e a partir daqui eu vou gerar uma tag e vou commitar essa tag no GitHub, onde eu vou ter uma tag específica vinculada a essa versão que eu estou gerando aqui. Poderíamos fazer diversas formas diferentes, né? Poderíamos, enfim, ter uma pipeline para gerar uma tag automática, commitar no código e afins. Ou seja, sempre quando você abrir um pull request, você vai ter sempre um commit a mais. Mas enfim, só um exemplo prático. Como eu falei, vai da criatividade. Depois ele vai rodar os testes automatizados, desculpa, os testes unitários. Poderíamos ter colocado os testes unitários primeiro, que senão ele não geraria as tags também. Agora analisando aqui um pouco mais calmo. Em seguida, ele vai fazer o build, né, do Maven da aplicação. Depois que ele fizer esse build, ele vai fazer o build da imagem da aplicação, onde eu vou pegar a tag que foi gerada aqui em cima, ou seja, eu estou vinculando essa tag a essa minha parte do meu código, então não vou ter um override de tags nem nada do gênero. Em seguida, eu vou publicar a minha tag, vou fazer um login no Docker, no Docker Hub, e em seguida eu vou publicar essa tag no meu registro, ou seja, ela vai ficar salva para que caso o meu, sei lá, um outro microserviço queira usar, a gente pode fazer uma pipeline, que ele vai fazer um pull, vai instalar em um determinado ambiente, então eu quero instalar a versão 1.5.5 do meu software. Então, eu simplesmente vou fazer um pull dessa imagem que já foi gerada, já foi testada, já passou em todos os crivos e está tudo certo.
Em seguida, aqui eu fiz uma pequena simulação de fazer um deploy para o SES Fargate da AWS, onde ele vai pegar a imagem e vai subir e vai gerar uma nova task no SS, apenas para nível didáticos aqui. Ou seja, mas ele vai gerar se o build correr bem. Mas, por exemplo, se o teste falhar, ele já vai, nada vai ser gerado. E, por fim, ele vai gerar a mesma task aqui para a produção, certo? Aqui é apenas tem um Dockerfile e deixa eu pegar aqui eu já havia mostrado ali, então só para pegar um exemplo, esse é um projetinho, eu chamei ele de Dream Project, mais pelo contexto enfim, fazer um projeto na qual a gente tenta fazer coisas diferentes, tentar seguir as melhores práticas. E aqui ele vai gerando... Vocês estão vendo minha tela? Só para ver, que eu não sei se eu fiz, mudou alguma coisa aqui. Tá vendo ainda? Do GitHub? Isso, boa. Sim, sim. Valeu, obrigado. Então, aqui ele vai gerando, a cada commit que eu vou fazendo, ele vai gerando algumas tasks aqui, e eu consigo entender de uma maneira mais automática, que eu não preciso de ficar lembrando de qual task que eu vou gerar, ou afins, e eu consigo simplesmente vir e falar, pô, fizeram uma cagada aqui de fazer uma validação errada no NUM. Então, já isso que é o problema, que a gente pode estar tendo essa questão aqui, sei lá, tendo esse bug em produção. E no Git Actions como vocês viram, tem várias pipelines. E a última pipeline que está rodando é essa daqui, que tem várias etapas dentro dela, onde, como eu falei, né, a geração da tag, a geração do build, todos os testes automatizados que estão correndo. Acho que tem 5 testes neste... 5, ou seja, todos correram bem, vai buildar a imagem, vai fazer o publish dela, e em seguida ele vai publicar em develop, ou em staging, e depois vai seguir para produção. E aqui também um exemplo falhando, quer dizer, falhou aonde? Falhou nos meus testes, quer dizer, basicamente é aquele exemplo que eu coloquei ali, fazendo uma validação do num como uma string, onde ele já falhou e a gente já não vai levar nenhum tipo de problema ou algo à produção, já fica nítido aqui que a equipe precisa de trabalhar. Aqui é um exemplo muito, muito simples, né? E, por fim, mais um modelo que casa, ok, geramos para stage, precisamos de uma aprovação para seguir, por exemplo, para Pro, basta a gente vir aqui, eu vou aprovar, ele vai rodar a pipeline e assim, a gente consegue fazer um deploy contínuo. Ou seja, o código que o dev escreveu, ele está bem tagueado, tá bem separado, a gente está bem testado, conseguimos subir em staging, conseguimos seguir de uma maneira fácil para a produção e conseguimos ativar um valor e não vamos ter um retrabalho muito grande. Então, isso é um dos benefícios aqui que eu vejo, de forma geral. E como eu falei, né, é importante a gente estar sempre fazendo uma, um constante ciclo de monitoramento e feedback para entender se o que nós estamos fazendo está correndo bem, se nós estamos tendo muita pipeline quebrando, onde que a gente consegue realmente melhorar. Então, acho que esse é um ponto importante. E também, para a gente finalizar, eu gosto muito dessa frase, faça o deploy à sexta-feira de tarde. Por quê? Se você fizer um deploy à sexta-feira de tarde, quer dizer que você não tem uma falta de testes automatizados, que você confia na sua infraestrutura, que você tem uma arquitetura bem feita e que você confia no trabalho do seu time. Então, quando a gente pensa no CI/CD para ativar toda essa questão do valor, é muito, muito nesse contexto. E é isso, malta. Se alguém tiver alguma dúvida, algo que queira perguntar, estou à inteira disposição e, novamente, agradecer vocês aí pelo time. E é isso. Acho que tem que ter uma coragem ali pra fazer o deploy na sexta-tarde, hein, Pedrão? Nada, cara, tem que confiar. Se você tiver tudo perfeito, um rollback, tudo pensado. Por exemplo, na última empresa que nós trabalhamos, a gente falou, cara, a gente vai tentar fazer deploy a qualquer hora do dia. Foi o momento que nós melhoramos a nossa qualidade do software, que nós melhoramos a forma que a gente estava testando, que a forma que a gente estava escrevendo, melhoramos o CI/CD, e melhoramos a infraestrutura também, e foi super legal, porque na verdade a gente não ia fazer o deploy 100%, mas só a ideia de tentar melhorar já ajudou, sei lá, 1000%. É isso.
Mas brincadeira à parte. Essa ideia aí que você falou é mesmo crucial. Se tu tem um botãozinho de rollback, ele tem uma pipeline automatizada que se faz um rollback rápido, já fica safe, né? Ok, eu sei que se eu apertar ali não vai dar ruim. Esse eu acho que é crucial. Mas realmente, tem que ter coragem e Né? é algo tudo bem redondo mesmo, com certeza. Boa. É isso. Quando for fazer, eu deixo pro Vital. Eu chamo ele e vou desligar o celular, né, Vital? Com Boa. certeza. Mas é isso, malta. Se não tivermos mais nenhuma dúvida, agradeço o tempo de todos e podemos